Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que apesar das circunstâncias que estamos vivendo, estejam animados para esse novo episódio na nossa etapa do estudo da física, que é um pouco desafiadora, é fato, mas que também não é uma impossibilidade, não é uma pedra no nosso caminho que nós não podemos superá-la. Então, presta bastante atenção nesse estudo que vai agregar no conhecimento de vocês, tá? Principalmente lá para o ano que vem, quando vocês forem fazer o ensino médio, que provavelmente vai ter novamente esse assunto, de maneira um pouco mais aprofundada, mas para que se aprofunde em um determinado conteúdo, é necessário dominar a base, ok? Então hoje nós vamos falar de movimento retilíneo uniforme, simplesmente representado por MRU, ou também por MU, onde significa movimento uniforme. E aqui, nesse estudo, nós iremos aprender a usar essa equaçãozinha aqui, ó. A equação apelidada aí por muitos, pelos físicos, pelos matemáticos, de fórmula do sorvete, que é a equação horária da posição do MRU, onde o meu S significa posição final, o meu S0 posição inicial, o meu V velocidade e o meu T o tempo, ok? Vamos seguir. Movimento retilíneo uniforme. Movimento porque se move. Retilíneo porque é em linha reta. Uniforme porque a velocidade é o quê? Constante. Se a minha velocidade é constante, isso significa dizer que ela não muda desde o início do meu movimento até o final do meu movimento, tá? Se eu perguntasse a vocês se teria aceleração nesse movimento retilíneo uniforme, vocês deveriam me responder com toda certeza que não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Quando se tem aceleração, ele já não é mais constante e passa a ser o MRUV, Movimento Retilíneo Uniforme Variado, que é assunto para as próximas aulas, ok? Vamos comigo aqui. Um exemplo para poder ilustrar melhor essa situação e esses conceitos é este. Eu tenho um carro de Fórmula 1 que está a uma velocidade de 100 km por hora em todos esses espaços aqui ao decorrer de toda a trajetória. O que é que nós podemos perceber com esta ilustração? Que ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ok? Então você pode perceber que a cada 10 metros, a cada 2 segundos, ele percorre 10 metros, né? Então, passou aqui, ó, de 0 segundos a 2 segundos. Ele percorreu quantos metros? 10 metros. De 2 segundos a 4 segundos. Se eu fizer a diferença de 4 por 2, eu vou ter 2 segundos, né? E também, se eu fizer a diferença de 20 por 10, eu vou ter novamente os 10 metros. Então, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, né? Isso é uma condição para que ele seja classificado como MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Seguimos aqui adiante. Velocidade escalar é constante em qualquer instante ou intervalo de tempo. Temos aqui essa equaçãozinha, né, que vocês já viram, vocês já trabalharam, que é a equação da velocidade média. E a velocidade instantânea talvez seja um termo novo, né? Mas a velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, é similar à velocidade média. Por isso que a gente estabeleceu uma condição aqui de igualdade, certo? A diferença está no fato de que o tempo tomado é considerado infinitamente pequeno. Isto é, o intervalo de tempo se reduz a um instante de tempo. Então preste atenção nessa informação. A velocidade instantânea, diferente da velocidade média, que nós estamos acostumados dentro da velocidade média de trabalhar com intervalos de tempos maiores, com unidades de medidas em horas ou minutos, na velocidade instantânea, geralmente se trabalha com segundos e com microsegundos, né? Ou seja, intervalos de tempo muito pequenos. Todavia, como a velocidade escalar é constante, em qualquer instante ou intervalo de tempo, pode ser estabelecida essa relação de igualdade, né? Porque a velocidade média ela vai ser igual à velocidade instantânea, ok?
Bom, seguimos aqui agora para a apresentação da função horária do MRU. Nós temos aqui da onde ela deriva, né? Ela deriva da velocidade média, da equação da velocidade média, onde a gente faz alguma manipulação algébrica e obtém-se como resultado final S final igual a S inicial mais VT, onde o meu T inicial aqui é igual a zero, por isso que quando eu fiz a distributiva aqui, ó, V vezes zero é zero, né? Então não precisa entrar na equação, aí ficou só VT, tá vendo aqui, ó, VT? E eu passei o meu menos S0 para depois da igualdade, ficou positivo, obtendo esse resultado final aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui, como vocês já sabem, ela é conhecida como equação do sorvete, tá? É uma equação bastante tranquila de ser usada e a gente vai entender nesse instante como é que funciona a dinâmica dessa equação, ok? Mas antes disso, a gente precisa saber a classificação, os tipos de movimento, né? Quando eu tenho um móvel que está se afastando da origem, a origem aqui é essa placa aqui, eu marco 0 km. Todas as vezes que o meu móvel está se afastando da origem, com uma velocidade maior do que zero, ele é classificado como movimento progressivo. Isso é um pouco intuitivo, né? Se ele está no sentido positivo da minha trajetória, ele vai ser algo que está progredindo, né? Ou seja, se afastando. E, pelo contrário do movimento progressivo, nós temos o movimento retrógrado. Este já é o oposto, né? Ele está se aproximando da origem. Então, temos aqui um móvel com sentido de deslocamento da direita para a esquerda, ou seja, indo para o sentido negativo da minha trajetória, com a velocidade menor do que zero. Então, todas as vezes que isso acontecer, eu posso classificá-lo como retrógrado, ok? Tranquilo? Agora vamos entender comigo como é que funciona a equação e alguns conceitos do MRU. Cá estamos para esse exercício. Presta bastante atenção, porque você dominando esse exercício aqui, você consegue fazer quase todas as questões de MRU, ok? Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea. Para quem tem dúvida do que é ponto material, lembra lá que eu já falei nas aulas de física que é um corpo que tem as suas dimensões desprezíveis? Por exemplo, uma bolinha de ping-pong. É desprezível o tamanho dessa bolinha para a física, ok? Então, a gente não considera as suas dimensões. Bom, voltando aqui. Segundo a função, S é igual a 10 mais 2t no SI. Determine. Lembrando, pessoal, que isso aqui, ó, S igual a 10 mais 2t, nada mais é do que a equação do sorvete, tá? Só que aqui ele está com valores, ele atribuiu valor ao meu espaço inicial, à minha velocidade, só não ao tempo. E vocês vão entender daqui a pouco o porquê disso, tá? Lembrando, pessoal, que tudo aqui, ó, todos os números que estão aqui estão no SI, todas as unidades de medida, tá? Quando eu digo isso, eu passo automaticamente a informação que as minhas posições devem estar obrigatoriamente em metros, a minha velocidade deve estar em metros por segundo e o meu tempo deve estar obrigatoriamente em segundos, tá? Porque ele está obedecendo o SI, tá bom? Bom, vamos lá. Determine o tipo do movimento. O tipo do movimento, gente, ele é um movimento o quê? Progressivo ou um movimento retrógrado? Basta olhar para a minha velocidade aqui, né? Ó, mais 2. O 2 aqui não é positivo, então ele é o quê? Progressivo. Ok? Tranquilo? Progressivo. A sua posição inicial, S0. O S0 não é esse camarada aqui, ó? Isso. Então, ele é o quê? 10 metros. É a minha resposta, né? Metros por quê, professor? E não quilômetros, ou hectômetros, ou centímetros? Porque ele está no SI, lembra lá, né? Tranquilo, vamos seguindo. Sua velocidade.
a minha velocidade está mais do que escancarada, né, gente? Tem aqui, ó, mais 2. Então, a minha velocidade é 2 metros por segundo, tá? 2 metros por segundo. Lembra que esse sinalzinho aqui é de uma divisão. É uma razão de metro por segundo, tranquilo? Sua posição no instante 3S. Bom, ele quer saber agora a posição quando o meu instante for 3. Ok. Então, a minha equação é essa daqui, né? Só transportei para esta outra plataforma a mesma informação. E aqui a gente vai poder fazer os nossos cálculos, tá bem? Então, como eu já falei para vocês, essa função aqui, ó, essa minha equação, ela obedece à equação horária do MRU. S é igual a S0 mais VT, né? É a mesma coisa. E ele quer saber a posição do móvel a 3 segundos. Tranquilo, né? Para resolver isso aí, como é que nós poderemos fazer isso? Somente substituir onde tem o t, instante não se trata de tempo, então onde tem o meu t, eu vou substituir por 3. E assim eu vou encontrar quem? O meu s. Vamos fazer isso. Então s vai ser igual a 10 mais 2 vezes 3. Vou botar entre parênteses aqui para evidenciar que foi informação que veio lá do enunciado, né? Então, S vai ser igual. Conservo o 10, né? Porque eu tenho uma multiplicação aqui, eu preciso resolver a multiplicação primeiro do que a soma. Mais 2 vezes 3, 6. S, portanto, vai ser igual a 10 mais 6, 16 metros. Tranquilo? Então, o que é que ele está falando? Que após ele percorrer 3 segundos, o meu móvel que estava partindo do 10, ó, da posição 10, agora ele vai estar na posição 16 metros. Tranquilo? Pausa aí, passa para o caderno de vocês e aí vamos seguir o nosso exercício, tá? Vou apagar aqui. Seguindo, né, pessoal? Agora ele quer saber o espaço percorrido no final de 6 segundos. Tranquilo, né? A mesma informação. Então, eu vou fazer aqui, ó. S vai ser igual a 10 mais 2 vezes, ao invés do T, vai ser quem? O 6, né? Fecha parêntese. S vai ser igual a 10 mais 2 vezes 6, 12. Então, S será igual a 10 mais 12, 22 metros. Só que perceba, ele quer saber a distância percorrida, né, gente? Para saber a distância percorrida, eu vou traçar aqui uma reta para ficar um pouco mais evidente para vocês, tá? Vou traçar aqui uma reta, ó. Ele parte da posição 10, né, gente? Ó, S0 é igual a 10. Então, eu vou botar aqui 10. E ele quer saber justamente a distância percorrida em 6 segundos, né? Então, ele parte do 10, quando passa 6 segundos, ele está em 22 metros. Não foi isso que a gente achou pela equação? Então, se eu fizer aqui a diferença dos dois, eu estou encontrando a minha distância percorrida. A minha distância percorrida vai ser tudo isso aqui, né? Tranquilo? Então, é o quê? Delta D, vou chamar aqui, perdão, delta S, vai ser igual a posição final menos posição inicial. 22 menos 10, eu tenho que é 12 metros.
Ok? Exercício concluído. Até a letra E. Agora vamos para a letra F. Tá? Vou apagar aqui. Letra F. A letra F, ele pede um instante que um ponto material passa pela posição 36 metros. Agora ele já quer o oposto do que nós estávamos fazendo anteriormente, né? Ele quer saber o tempo. Então o meu T agora é minha incógnita. E esse S aqui ele está nos dando que é quem? O 36, né? Então onde tem S, eu vou colocar o 36. Tudo isso vai ser igual a 10 mais 2 vezes T. Eu posso passar esse 10 para cá, para antes da igualdade, subtraindo, né? Então vai ficar 36 menos 10 igual a 2t. 36 menos 10 eu sei que é 26, né, gente? 26 igual a 2t. Passando o 2 aqui, dividindo, para isolar o meu t, eu vou ter que é 26 sobre 2, né? 26 sobre 2 nada mais é do que 13 segundos. Então, quando passa 13 segundos, partindo da posição 10 metros, ele vai percorrer uma distância de 36. É isso que essa equação está nos passando, ok? Voltando aqui no exercício, tem essa letra G. E a letra G, eu vou querer que vocês façam aí, tá? E aí vocês vão me enviar no WhatsApp e eu vou estar corrigindo. A atividade que vai ser encaminhada vai ser passada em PDF no grupo do WhatsApp de vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero também que tenham entendido, que é o mais importante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos e tamo junto. Valeu!